Olá! E se a música fosse, na verdade, uma chave? Uma chave capaz de abrir as portas para aquelas partes mais profundas da nossa mente? Bom, é exatamente sobre um método terapêutico que faz isso que a gente vai conversar hoje. Então, a grande questão aqui é: será que a música tem mesmo esse poder todo de destravar o nosso subconsciente e mostrar o que está guardado lá no fundo? Pois é, e a origem disso tudo é, olha, totalmente inesperada. Pode até parecer loucura, mas a história dessa terapia não começou com música, não. Começou com pesquisas sobre o LSD, lá nos anos 60. Ok. Mas como é que algo que começou com LSD virou uma prática focada só em música, em ouvir? Bom, a resposta para isso está na história de uma mulher visionária, uma pesquisadora chamada Ellen Bunny. Lá nos anos 60, o pessoal estava usando o LSD para, como eles diziam, sondar profundamente o inconsciente. E no meio desse projeto estava a Ellen Bunny, que era músico-terapeuta. E ela percebeu uma coisa incrível. A música não era só um fundo, ela parecia guiar, até amplificar as experiências das pessoas. Só que aí, chegou o início dos anos 70 e o governo americano proibiu esse tipo de pesquisa. E foi nesse momento que a Bunny teve aquele estalo, a ideia que mudou tudo. E se? E se a música, sozinha, conseguisse fazer a gente ter essas mesmas jornadas internas? E o ponto-chave aqui é esse. A Ellen Bunny criou um método que manteve a profundidade da exploração, sabe? Mas trocou o risco químico pela segurança da música. E o resultado é o que a gente conhece como DIM, um processo muito mais suave, mais controlado e, olha que importante, um processo onde a pessoa consegue se lembrar de tudo depois, completamente diferente das sessões com LSD que muitas vezes deixavam as memórias todas fragmentadas. Tá, a gente já sabe que o método usa só música. A pergunta óbvia é como isso funciona na prática, então? Porque uma sessão de Jin vai muito além de só deitar e ouvir uma música. É, na verdade, uma jornada interior toda estruturada, com começo, meio e fim. Olha só, uma sessão geralmente tem 4 passos. Primeiro, tem uma conversa, um diálogo. A pessoa, que eles chamam de viajante, conversa com o terapeuta, o guia, e eles definem juntos os objetivos. Depois, o guia ajuda o viajante a entrar num estado de relaxamento bem profundo. Aí sim, começa a jornada musical. A pessoa ouve um programa de música clássica específico e vai contando, em tempo real mesmo, tudo que está vendo, sentindo, as imagens, as sensações que a música traz. E para fechar, tem a integração. Eles conversam sobre o que aconteceu e muitas vezes o viajante até desenha uma mandala para ajudar a processar e fixar tudo aquilo que surgiu. E o objetivo disso tudo, sabe, é levar a pessoa a um estado mental bem específico, que é o chamado estado alterado de consciência. Mas calma, isso não é dormir e também não é hipnose. Pensa assim, é um foco total na experiência interna, um estado diferente do nosso normal do dia a dia. A mente fica mais aberta, mais receptível para pensamentos simbólicos, para imagens. E o que se sente nesse estado? Bom, a percepção do tempo e do espaço pode ficar diferente. A consciência do corpo também pode mudar. E os sentidos, às vezes, ficam super aguçados. O pensamento fica mais solto, sabe? Mais parecido com um sonho, sem aquela lógica reta que a gente usa todo dia. Ok, já entendemos a estrutura da sessão. Agora, vamos mergulhar no coração de tudo isso, a música. Porque no Jin, a música não é, de jeito nenhum, só um som de fundo. Ela é, na verdade, uma coterapeuta. E essa seleção de músicas não é qualquer uma, não é aleatória. Existem mais de 100 programas diferentes de música clássica. Pensa nisso, mais de 100! E cada um deles foi montado, pensado nos mínimos detalhes, com uma intenção terapêutica, com uma curva emocional para guiar essa jornada interior. A música aqui tem vários papéis. Ela age como um continente, ou seja, um lugar seguro que consegue segurar as emoções mais difíceis. Ela também é um veículo que leva o viajante por dentro das memórias e sentimentos. Funciona como um catalisador que ajuda a gerar novas percepções. E, por fim, ela dá a estrutura. Ela organiza sentimentos que parecem caóticos. A fonte que a gente usou faz uma analogia linda. Diz que é como uma mãe que traz ordem ao caos de uma criança. Mas como é que essa jornada musical leva à cura, de fato? O segredo está todo no poder da imaginação. É ela que vira a grande ferramenta terapêutica para resolver os conflitos internos. Um dos grandes objetivos do Jin é o que a psicologia humanista chama de autorrealização. O que é isso? É a gente conseguir alcançar nosso potencial máximo, sabe? Integrar as diferentes partes que formam quem a gente é e caminhar para um senso de eu mais completo, até transcendente.
Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada num pequeno estudo de caso. É a história de uma paciente que foi chamada de Frau K. Então, durante uma sessão, a Frau K teve uma visão de uma escada. E depois, refletindo sobre essa imagem, ela sacou o significado profundo daquilo. A escada, para ela, era um símbolo da sua necessidade, da sua compulsão de estar sempre subindo, sempre indo para frente, sem nunca parar para respirar. E o mais impressionante é que essa imagem simples, uma escada que surgiu com a música, revelou para ela um padrão de comportamento que ela tinha herdado do pai, sem nem se dar conta. Era como uma voz do pai dentro dela, mandando seguir em frente. E ter essa percepção foi o primeiro passo, o mais importante, para ela começar a entender e a mudar um padrão que acompanhou a vida inteira. Para a gente ir fechando, é super importante entender uma coisa. Essa jornada com a nossa trilha sonora interna não é sempre um passeio no parque. E essa dualidade, esse lado desafiador, é uma parte fundamental do poder do método. A experiência pode ser muito acolhedora, mas também pode ser bem desafiadora. Tem uma citação de uma terapeuta de Jin que descreve a própria jornada dela e que resume isso perfeitamente. Ela diz: "Eu mergulho na música como um bebê mergulharia nos braços de sua mãe. Outras vezes, a música age de uma maneira muito menos acolhedora. Ela me varre em ondas túrgidas. Ou seja, às vezes a música é um abraço, um lugar seguro. Em outras, é uma onda gigante que confronta a gente. E a beleza do método é justamente essa: permitir que tudo isso aconteça, o bom e o difícil, mas sempre dentro de um espaço seguro." No fim das contas, o Jim mostra pra gente que a combinação certa de relaxamento, escuta atenta e uma boa orientação pode transformar a música numa ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. E com isso a gente encerra essa análise, mas fica a pergunta no ar: o que será que a trilha sonora da nossa própria mente poderia revelar?